agora abrir aqui. Bom, então, a estrela triângulo a gente já aprendeu, a gente já fez a parte da teoria dela. Agora a gente vai falar da partida compensadora. Antes de falar da partida compensadora, qual é a característica mais marcante e que dá a maior desvantagem para uma partida estrela-triângulo, segundo eu ensinei? Para Hum, tipo, para suavizar a partida do motor com carga no início, sim, ela só avisa, mas tem um probleminha dela. Vamos ver se vocês lembram o problema dela. que ela começa assim com pouca força, como é que é? Com pouca força e velocidade menor, não é isso ou não? Isso, não é nem a velocidade, é a força que é o problema dela. Ela não tem força no começo. Na verdade, ela tem 33% da força original. Isso significa o seguinte: você Você não. joga na Oi? corrente, você joga na tensão mais alta primeiro, né? Que ela começa com a Você joga potência só para corrigir um negócio, tá? Você joga no fechamento de tensão mais alta e mais aplica a tensão alta, de rede, isso. entendeu? Isso. Então, você fecha a bobina lá do motor para 660, por exemplo, e coloca 380. Como a tensão é menor do que a bobina precisa para funcionar, a corrente cai, tá? Só que tem um problema, a corrente cai para 1/3 da corrente nominal na hora da partida. Só que a força também cai. E como a força também cai, esse tipo de partida, ele não tem como você fazer com carga. Muito embora tenha gente que até faça, mas não tem como fazer com carga, certo, gente? Então, esse tipo de partida aí é feito para sistemas que ou a aplicação começa muito leve, ou você coloca a carga depois que o sistema está rodando. Porque se tiver carga no começo, ele não dá conta de partir. Legal? Então, esse é o grande problema da partida estrela-triângulo. Para isso, foi desenvolvida a partida compensadora. Só que, assim, essa partida compensadora aqui, para ser bem sincero, ela já é bem antiga, tá? Mas vocês têm que aprender porque ainda tem muito lugar que usa, tá? Algum de vocês, por exemplo, é concursado da Saniago, alguma coisa do tipo? É, eu e o Marcionilho aí, professor. Vocês são concursados da Saniago. Isso, nós somos sim. Então, normalmente na Saniago, em projetos antigos de partida de bombeamento deles, eles usavam compensadora. E aí eles estavam até há pouco tempo tirando, mas só que assim, time que está ganhando, o pessoal não mexe. Então tem lugar que ainda tem. Eu não sei como é o caso de vocês, se vocês já viram. Vocês já Não, viram? sim, lá na nossa sessão, nós já viu sim, professor. Mas na Uhum, nossa sessão em si, não tem muito não, que lá é o sistema mais novo da Saneag, né? Que é lá na uhum, barragem do Ribeirão João Leite. sei. Lá Não, que aí, tem, lá que tem aqueles motor grandão que eu postei um dia aí pro senhor, né? sim. Outro dia eu visitei a ET. Na verdade, eu moro no Goiânia 2, do lado da ET, praticamente, né? Ah, certo. É Então, lá na barragem lá é tudo bem novo mesmo, assim. não, lá é outro 500, né? Lá a conversa é É, outra. é lá, por exemplo, para tocar aqueles motor lá. É o inversor, parece que se eu não me engano, tem 12 células. Pois é, são inversores enormes. E aí que tá, ali é uma aplicação mais nova, mas tem aplicação antiga e tem pequenas barragens, né? Eu sei porque eu já dei aula para um pessoal aí que trabalha nos interior da vida na Saniago. Não E é. nesses O lugares, interior, o interior tudo é assim, e aqui em Goiânia, o sistema mais antigo, quase tudo é assim, é poucos que eles automatizou. entendi. Então, a partida compensadora, gente, ela entra para fazer a partida de motor com carga, porque bombeamento de água, principalmente nesses sistemas aí de saneamento, de transporte de água, cara, é com carga. Não tem jeito de você tirar a carga para a bomba rodar, né? Então você já tem que partir bombeando a água, não tem jeito. Como você já tem que partir bombeando água, isso aí é um exemplo, tá? Tem outros tipos de aplicações que você também já parte com certa carga. Mas como você já tem que partir com um negócio pesado, não dá para fazer estrela-triângulo, tá? Se você fizer estrela-triângulo, o motor não dá conta de partir, a não ser que o motor esteja sobrando muito em cima da aplicação. Então não dá.
você tem que usar a partida compensadora. E o que é a partida... Não, peraí, eu falei errado. Não é que você tem que utilizar a partida compensadora. É que a alternativa mais viável antigamente era a partida compensadora. Hoje em dia, um sistema novo, a gente usa Soft Starter, tá? Que é outro equipamento, outra funcionalidade, um equipamento mais tecnológico. Só que tem sistema antigo que tem, como eu falei com o próprio rapaz aí, ó, tem lugar que ainda está instalado hoje em dia, tá? Mas antes de ficar explicando tudo isso, ficar dando essas voltas tudo, o que é a partida compensadora? A partida compensadora ela é uma partida que ela faz a redução da tensão através de um transformador. Então, aqui que mora a diferença. Você vai ter o motor ele não vai ter alteração no fechamento. O jeito que o motor é fechado, ele é o mesmo. Então, tipo assim, vocês vão ligar o motor na rede 380. O motor vai ser fechado em 380. Não vai ter alteração no fechamento dele. Diferente da partida estrela-triângulo. Então, beleza, a gente estabeleceu que a partida compensadora, ela usa o motor com o fechamento ok, já feito da maneira adequada. Mas e aí, como que a gente vai mudar a tensão do sistema? Bom, vocês sabem que transformador faz a alteração do valor de tensão da rede, se você conseguir, se você quiser. Então, esse transformador aqui que vocês estão vendo nessa foto, se chama alto trafo, ele serve exatamente para isso. Como que ele funciona? Ele tem aqui os taps, ele chama de tap, tá? São os pontos de interligação, aonde você joga 100% da tensão. Quando você... Oi, pode falar. O gerador você falou aí? Transformador, é alto trafo. Alto trafo? Isso, alto trafo. Não, beleza. Tá? Aqui, ó. Deixa eu até escrever para vocês. Vou pegar aqui. Alto trafo. Compensadora. Tá vendo, ó? Esse cara aí. Tem vários modelos, né? Mas a ideia básica é a mesma. Ok. Então, já mostrei o que é um alto trafo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber a tensão, certo? Tensão de 100% do sistema. Então, aqui você percebe 100%, tá vendo? Então, aqui, digamos que sua rede seja 380. Você vai aplicar 380 volts nesse terminal. Esse alto trafo, esse transformador, ele vai conseguir fazer a redução ou o aumento do valor de tensão. Assim, se fosse qualquer outro transformador, ele faria aumento. Na verdade, esse aqui só faz a redução para 80% e para 65%. Está escrito 85% aqui, mas está errado, tá? É 65%. Então, se você aplicar 380 volts aqui no 80% vão sair... Quanto? Vamos ver, de cabeça, ver se vocês sabem fazer o cálculo. Ó, vou calcular agora aqui, 304, tá? Então, aqui nesse ponto, vão sair 304 volts. Só para vocês verem como foi feito o cálculo. 380 vezes 0,8, 304 volts, tá? Se eu botar 100% aqui, no 65% vai sair 247, eu acho que é isso. 0,65 vezes 380, isso aí, 247 volts, tá? Então, aqui vão sair 247. E aqui embaixo é o chamado ponto estrela. Esse ponto estrela aqui, ele serve para fazer esse transformador funcionar, porque aqui são 3 bobinas. Se você só botar a fase aqui em cima, essas bobinas, a bobina simplesmente não liga, né? Porque... Deixa eu pegar aqui para fazer um rabisco no negócio. Imagina o seguinte. Se você tem aqui uma bobina. Aí você tem aqui outra bobina. Deixa eu ver se eu consigo fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Coloquei minha bobina feia. Ok. Tá? Peguei a bobina horrível aqui, copiei. Se você pegar e colocar a fase R aqui em cima, nessa fase, S aqui nessa fase, e a bobina T aqui nesse terceiro sistema. Imagina que fosse um motor. Por acaso, a bobina liga só com a alimentação chegando de um lado? Não.
Não liga. Não. Por isso que tem o ponto estrela. A gente pega esse autotrafo aqui, ó, e para ele ligar, a gente conecta essa pontinha aqui de baixo, que é o ponto estrela, tá? Como se fosse um motor fechado em estrela, ok? Então, vamos repetir. Aqui a gente tem a alimentação de 100% do transformador. Aqui a gente tem o TAP de 80%. Aqui a gente tem o TAP de 65%. E aqui a gente tem o ponto estrela, tá? Então, quando você quiser que esse transformador jogue 80% da tensão aqui, você põe 100% da tensão aqui e fecha a estrela lá embaixo. Pronto, tá saindo 80%. A mesma coisa para o 65%, ok? Ô, a última parte que você explicou aí. Vou repetir. Um transformador, esse autotrafo de partida compensadora, ele tem por funcionalidade reduzir a tensão que chega até a bobina do transformador. O que significa fazer isso? Você vai usar a capacidade do transformador para reduzir a tensão que você vai botar na bobina do motor para você reduzir a corrente do motor. Na partida estrela-triângulo era o contrário, a gente deixava a tensão da rede normal e a gente alterava o fechamento do motor, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, nesses 3 taps aqui que são de alimentação, a gente joga RST, tá? E para esse transformador funcionar, a gente fecha o ponto estrela aqui embaixo, tá? Esse ponto estrela aqui é curto-circuitado, tá? E aí, a partir do momento que você alimentou e fechou a estrela, aqui saem as fases R, S e T com 80% do valor nominal de tensão, ok? Ou com 65% também, tanto faz. Minha internet tá muito ruim, mano. Desculpa aí, mas pode continuar a aula aí. Minha internet tá muito Não, ruim. não entendeu? Eu repito, não tem problema não. Não, mas minha internet tá cortando, tô entendendo. Sua voz tá cortando os tempos. Eu acho que é minha internet. Tá cortando para todo mundo? Não. Não, para mim não. Não. Depois eu Também pra mim não. Pode continuar aí, pode continuar. É possível que seja a sua internet mesmo. Mas tô gravando do mesmo jeito. Seguinte, até falar uma coisa aqui para vocês. Eu gravo aqui para passar para vocês no YouTube, mas tem um outro professor que ele faz de uma outra maneira. Eu, por exemplo, se bem que eu tenho Telegram também, né? Eu poderia jogar no Telegram. Tem uns alunos que gravam. Oi? Telegram é bom também, viu? Muito mais fácil. Tem uns alunos que gravam a aula dele e jogam no Telegram para não ter que jogar no YouTube. Então, porque o Telegram aceita vídeo maior, o YouTube não aceita, entende? Porque se fosse só gravar o vídeo aqui e jogar para vocês no WhatsApp, tava ok, tava lindo. O problema é que o WhatsApp, ele não aceita, né? Telegram é mais fácil de mexer também. Bom, vamos ver, talvez a possibilidade de jogar aí no Telegram da vida, né? Vamos ver. Continua o barco aí. Vai lá. Bom, tocando o barco, então, a gente segue aqui e vai perceber que o transformador, então, se vocês forem olhar, você tem a alimentação aqui, ó, onde você joga as fases, o ponto estrela aqui, que é onde você fecha o curto, e aqui o 80% ou 65% que você vai puxar aqui. Tá, por que a gente faz isso? Pensa comigo. Um motor lá na partida estrela-triângulo, quando você fecha em 660, você aplica 380, ó, 380 dividido por 660, 0,57, ou seja, aproximadamente, você está aplicando lá no motor 57% da tensão que ele precisa para funcionar. O transformador, ele reduz a tensão para, no mínimo, 65%. Porém, tem o outro TAP dele de 80%. O que se reflete essa tensão maior que você aplica na bobina do motor em relação à estrela-triângulo? O que vocês conseguem imaginar que isso vai mudar? A força, né? A força. É só eu que tô vendo, mas o Alisson tá dormindo aí. Chega, tá de olho fechado. Tá dormindo, Alisson? Deixa eu pegar no flagra aqui. Cadê o Alisson? Desligou a câmera, né? Bom. Ele tá mostrando pra mim que ele tá dormindo, mano. Tá, certo. Galera, então olha só. Repetindo então para vocês. A ligação do transformador fornece uma tensão proporcionalmente maior do que a estrela-triângulo consegue atingir. Dessa maneira, quando eu uso o autotrafo, a força do motor na hora da partida é reduzida em relação à partida direta
mas ainda assim é mais forte que a estrela triângulo, entendeu? Então, vocês conseguem reduzir a corrente, só que vocês não vão reduzir tanto quanto na partida estrela triângulo, e vocês conseguem reduzir a corrente para um valor um pouquinho maior que da estrela triângulo, em compensação, vocês têm um pouco mais de força que a estrela triângulo. Significa, então, que você consegue reduzir a corrente e ter mais força do que na estrela triângulo, tá? Só que também não é força total, beleza? Ela é uma força, ainda é uma força reduzida. Então, aqui, até o momento, fica parecendo que essa partida ela é só vantagem. Por que a gente não usa só ela em vez do estrela triângulo, então? Porque eu só contei a única vantagem que a partida compensadora tem. Hoje em dia, galera, a única vantagem que a compensadora tem é dar conta de partir com carga. Antigamente, essa vantagem fazia ela ser utilizada, mas hoje ela não é a única partida que tem a capacidade de fazer o motor sair com carga. Entende? Hoje em dia a gente bota soft starter, inversor, que eles dão conta de partir o motor com carga e reduzindo a corrente de partida. O resto é tudo desvantagem. E eu vou falar aqui para vocês algumas desvantagens. Primeiro, esse transformador é um trambolho, tá? Ele é basicamente do tamanho do motor. Vamos dar um exemplo, tá? Você tem um motor de 10 cavalos, de 3 cavalos, o transformador que vai ligar o motor é do tamanho do motor. Entendem? Então, tem um espaço ocupado. Primeira desvantagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui as desvantagens listadas. Não tem a desvantagem listada. Tá? A primeira desvantagem, galera, da partida compensadora é não ter, ocupar espaço, tá? Segunda desvantagem da partida compensadora, ela é mais cara que a estrela triângulo. Terceira desvantagem que a partida transformadora tem, compensadora tem, e que eu acho que é uma das piores, ela tem limite de partida por hora, tá? E limite de tempo entre partidas. O que significa dizer isso? Esse transformador aí, ele pode ser ligado, dependendo do transformador, 5 a 6 vezes por hora. Então, tipo assim, se você não for ligar o motor toda hora, beleza. Mas se você for ligar mais vezes por hora do que 6 vezes, 5 vezes por hora, a partida compensadora já não funciona, tá? Porque ela vai esquentar. E aí, se esquentar, ou você queima o transformador, ou ele não funciona. E outra coisa, as partidas têm que ser espaçadas com um tempo entre 10 a 15 minutos entre as partidas para o transformador resfriar. Ou seja, é mais caro, ocupa espaço, esquenta, não dá conta de partir toda hora, tem que esperar tempo de esfriar para partir. Só desvantagem. A única vantagem da compensadora é que ela parte com carga. E aí vocês vão falar assim, pô, mas com tanta desvantagem assim, por que essa desgrama existe? Porque na época dela era a única que dava conta de fazer, entende? Então, era o que tinha. Por isso que eu falo, hoje em dia, se está instalado, a gente dá manutenção. Eu, por exemplo, dou manutenção se tiver instalado. Agora, se for para instalar um sistema novo, galera, nunca que eu ponho um negócio desse, não. Tá? Então, vocês têm que saber da manutenção disso aqui. Agora, instalar um novo, a não ser que seja em um lugar muito interiorzão da vida aí, eu não faço, não. Ok? Mas a mais adequada, então, é a soft start, então, no lugar dela? Com a tecnologia que a gente tem hoje, sim. Tá? Porque, fazendo um paralelo para o dia a dia de vocês, vamos pensar no celular. A gente consegue fazer ligação com um celular feito nos anos 2000? Não. Creio que não. Não, consegue. Dá para fazer ligação com Ligação consegue, né? Só não consegue por aplicativo ou coisas do gênero. Consegue fazer, mas você não vai conseguir as funcionalidades tecnológicas que você tem no celular de hoje em dia, né? Então, fazendo um paralelo bem tosco, assim, só para vocês entenderem a ideia, é mais ou menos isso. A partida compensadora, ela consegue partir o motor? Consegue. Mas ela não vai trazer as mesmas funcionalidades que um soft starter traz, entende? E hoje o custo-benefício vale a pena. Agora que o dólar está um pouco caro, está meio difícil, mas mesmo assim ainda vale a pena. Tá? Então, vocês entenderam a ideia do porquê que a gente usa a partida compensadora, por que ela existe e quais são as vantagens e desvantagens dela?
Mas deixa eu te falar, Malo, os motores de hoje em dia, a tecnologia é a mesma da partida compensadora antigamente? Não, peraí. O motor, independente de usar a partida compensadora ou soft starter, ele é igual. O que Ele é igual. muda do motor de 30 anos para trás, 40 anos para trás, é a qualidade dos materiais e a qualidade na fabricação. Mas você pode pegar um motor dos anos 70, que esteja funcionando, que seja um motor trifásico, e ligar no inversor feito esse ano, que ele vai funcionar igual, entendeu? Ah, tá. Entendi. Isso, você pode ligar, não tem problema. Então, o equipamento, o motor, ele é a mesma coisa até hoje. Agora, o que mudou foi o acionamento, né? A compensadora existe desde aquela época também, até hoje funciona. Porém, ela não é mais tecnologicamente, ó, travou, tecnologicamente viável para hoje em dia, tá? Pensem naquela história do celular que eu contei para vocês. Dá para fazer ligação com um tijolola dos anos 2000, talvez? É possível que dê. Eu não conheço ninguém que... ideia é que eu pensava que, como a partida compensadora é antiga, os motores antigamente ficaria a mesma coisa. Mas que nem você falou que o material mudou tudo também, acho que é a mesma coisa. Não, o motor dos anos 70 e o motor de hoje em dia funciona basicamente a mesma coisa. Uma pessoa, digamos que uma pessoa entrou em coma nos anos 70, era um eletricista e acordou hoje, ele sabia ligar motor trifásico. Se entregar um motor trifásico fabricado hoje para ele, ele liga. O que muda só é a questão da tecnologia dos materiais. Mas o motor trifásico é o mesmo há muito tempo, gente. É melhoria material que foi feita. Eita, barulheiro. Gabriel, Félix. Não vai ter um Entendido? intervalinho de 15 minutos, não? Vamos fazer um intervalinho então, para descansar, já que a gente já está falando tem um tempo? Beleza. Faz um intervalinho aí, vou pausar a gravação aqui. Beleza. 15 minutos, a gente volta às 9. Tá? Falou.